Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma aula do nosso curso Full Stack Dart Flutter. Dando continuidade à aula passada, onde a gente começou a aprender um pouquinho de hexagonal, na aula de hoje a gente vai codar um pouquinho esse exemplo aqui para vocês verem na prática como esse exemplo se comportaria, ok? Então ele ainda não é um exemplo do nosso projeto, mas é um exemplo só para fixar esse conhecimento, porque eu acho muito importante vocês praticarem para entender e para essa arquitetura ela ficar fluida com vocês, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui o nosso back-end. Eu vou utilizar ele mesmo como exemplo, ok? Vou deixar também aqui a nossa arquitetura aqui no fundo para a gente consultá-la. Está ok. Nosso back-end, nosso projeto pode ficar aqui. E bora lá. Primeira coisa, vou criar uma pastinha aqui src, ok? Não vou fazer o commit dessas coisas, ou vou fazer o commit, porque eu estou explicando, né, para vocês. Então, a gente sempre, lembra o que eu falei, né? A gente sempre começa trabalhando do nosso domínio. Então, o nosso domínio é muito importante. Então, vou criar aqui o nosso domain, ok? O que o nosso domain ele vai ter? Ele vai ter um modelo, uma classe de modelo. Um modelo é tudo aquilo que representa um objeto do mundo real, ok? Então, o que representaria o objeto estabelecimento do mundo real? Eu vou criar aqui o nosso model, ok? Ele vai ser o estabelecimento.dart class estabelecimento. O que um estabelecimento tem? Um estabelecimento tem nome, um estabelecimento ele tem um CNPJ e mais várias coisas que um estabelecimento do mundo real realmente tem, ok? Não vou colocar todas porque como é só uma aula de fixação de conhecimento, não vale a pena. Então, criei o nosso estabelecimento, ele é uma classe de modelo e um modelo representa um objeto do mundo real, ok? O que mais que a gente vai ter? A gente agora vai ter portas, então eu vou definir os nossos contratos. Eu tenho portas, então as portas, ok? Porta de input e output. Então, input, vou ter outra porta, que vai ser a porta de output, ok? Então, toda a interação com o nosso sistema se origina de uma porta de input. Então, sempre, ok? Se vocês repararem, o nosso código, o nosso projeto, ele sempre começa da esquerda para a direita. É sempre dessa forma. Então, é um input para terminar no nosso domínio ou em outro output. Não necessariamente o nosso domínio gera um output, ok? Nesse exemplo, ele vai gerar. Então, eu vou vir aqui. O nosso input é o estabelecimento service. Então, estabelecimento service.dart. Ela é um contrato. Toda porta é um contrato. Então, abstract class estabelecimento service, ok? O que o nosso contrato vai fazer? Ele vai devolver para a gente uma lista de estabelecimento, ok? Então, ele tem aqui um get list estabelecimentos, né? Então, eu tenho um contrato de input de entrada que pega para mim uma lista de estabelecimentos. Agora eu preciso de um contrato de saída. Por quê? Porque eu preciso sair do meu domínio e buscar lá na minha infraestrutura, nos meus drivers secundários, ok? Um adaptador que saiba fazer o get dessa lista para mim. Então vamos lá. Estabelecimento repository.dart. Então, agora, mais um contrato. Lembrando, todas as minhas portas, sejam de entradas ou saídas, são contratos. Abstract estabelecimento. Estabelecimento repository. O que o nosso... faltou o class. Abstract class. Então, ele devolve para a gente também uma lista de estabelecimento
ele sabe pegar get list estabelecimentos. Poderia ser um find all, tá? Para falar de repositório, o find all faz até mais sentido, mas sem crise quanto aqui. Então a gente já definiu as nossas portas, ok? Nossas portas, perdão, coloquei dentro de domínio, mas não fica dentro da classe de modelo, ok? As portas ficam no mesmo nível do nosso modelo. Isso é importante. Então, ó, tenho minhas portas no mesmo nível do modelo que está aqui na nossa camada de domain, ok? Então, já tenho minhas portas tanto de entrada quanto de saída. Próximo passo, ok? Então, eu vou ter aqui uma camada de serviço aqui dentro. Então, eu tenho minhas services. Não é dentro de portas, é dentro de domínio. Então, qual camada de serviço eu vou ter? Agora eu tenho a estabelecimento, service, imp. Por quê? Porque eu vou estar implementando minha porta de entrada, ok? Então, class, estabelecimento, service, imp de implementação, ok? Poderia ser impl, poderia, mas eu gosto do imp. O que ela faz? Ela implementa estabelecimento service. Lembrando que o estabelecimento service, ó, ela é a minha porta de input, de entrada, ok? Então, ela me manda implementar um método, ok? Agora eu preciso buscar isso em algum lugar. Agora eu preciso falar com a minha porta de saída. Como que eu falo com a minha porta de saída? Eu recebo ela via injeção de dependência através do meu contrato, do meu construtor. Ou seja, alguém vai falar para mim quem implementa esse cara. Eu só preciso receber um contrato dele. Então, final, estabelecimento repository, recebo via construtor, ou seja, agora eu inverti a dependência, eu não dependo mais de uma implementação, eu dependo de uma porta, ok? Essa é uma porta de saída. Aqui eu poderia fazer toda uma lógica de negócio, a gente vai fazer isso quando a gente for montar o nosso projeto de fato, ok? E aqui eu posso retornar return nosso estabelecimento repository get list estabelecimentos. Pronto. Nosso camada de domínio já está funcional e já está toda perfeita. Se vocês olharem, ó, eu tenho um estabelecimento que representa um estabelecimento do mundo real, ok? Eu tenho portas de entrada e saída. Essas portas são contratos. Elas falam e elas geram intenções, ok? Então, elas transmitem intenções. Eu tenho uma intenção de entrada para pegar algumas coisas, eu tenho uma intenção de saída para buscar aquelas coisas em outro canto da minha aplicação. E eu tenho uma classe de serviço que orquestra regras de negócio, ok? Qual regra ela está orquestrando? Ela está implementando a minha porta de entrada e ela está recebendo via inversão do controle de dependência uma porta de saída, que é a porta do repositório, ok? O que a gente vai fazer agora? A nossa próxima camada vai ser a camada de infraestrutura. Aí aqui, muito tanto faz, tá? Eu vou dar em infraestrutura porque eu acho que é a mais tranquilinha aqui. Infraestrutura, ok. Nossa camada de infraestrutura, o que ela vai ter? Ela vai ter uma comunicação com o nosso database. Então, database, ok? Ou, melhor, in memory. Então, eu estou tendo uma infraestrutura em memória, eu não estou falando com o database, poderia ser direto com o database, no problem. Então, aqui vai ser o estabelecimento repository imp.dart, ok? Então, eu tenho uma infraestrutura em memória que ela tem um repositório que trata de dados em memória.
Então, class, estabelecimento, repository, imp, ela implementa agora a minha porta de saída, ok? Qual que é a minha porta de saída lá do meu domínio? É estabelecimento repository. Então, agora eu acessei lá a minha porta de saída que fica dentro do meu domínio, ok? O que eu vou ter aqui? Aqui eu posso ter adaptadores, eu posso ter toda a minha regra com acoplando o meu framework que faz um select lá na minha base de dados, acoplando, por exemplo, uma busca lá o Firebase. Então, é aqui, nessa camada, esse aqui é o meu adaptador, onde eu estou adaptando aquela minha porta para saber fazer determinadas coisas, ok? Aqui, então, trata todas as chamadas ao mundo externo relacionado à infra, ok? Então, vou retornar aqui uma lista vazia, ok? Então, eu não tinha nada em memória, ele retornou uma lista vazia. Então, essa é a nossa camada de infraestrutura. Muito simples, né? Poderia ter outras coisas? Poderia. Vamos supor, então, tá? Que aqui o meu objeto em memória, ou até mesmo o objeto do meu banco de dados, né? Ele vai ser uma lista... Deixa eu pensar. Opa. Ele vai ser um map de int com map, ok? Vou explicar para vocês já o porquê. Fake DB. Então, em memória é um fake database, ok? Esse mapa, como a gente inicializa ele aqui? A gente pode inicializar com um. Quais são os objetos do nosso domínio? Já esqueci. Ó. Estabelecimento tem nome e CNPJ. Então, ó, nome e estabelecimento XPTO. CNPJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, esse é o nosso estabelecimento. Esse é o nosso CNPJ para o nosso primeiro estabelecimento. Vou criar mais um aqui. Então vai ser a ID 2. Ok? Então eu tenho esses dois estabelecimentos. Se vocês notarem, se eu tentar retornar esse objeto, ele é um mapa. Ele... whatever. A gente não sabe, ok? O que é esse cara. Eu vou mudar aqui. Vou trabalhar com uma lista de map que é mais fácil. Mais fácil para esse nosso exemplo. Ok? Então tá aqui a nossa lista de mapas. Cada mapa pensa que é como se fosse uma linha lá do nosso banco de dados, ok? Eu preciso fazer um adaptador, ok? Ou um mapeador que pega esses objetos e mapeia em um objeto do tipo estabelecimento. Então o que a gente poderia fazer aqui? Ó? Construir um estabelecimento mapper.dart. A gente vai escrever vários mappers, ok? Então é importante fixar esse conhecimento. Class estabelecimento mapper. O que o nosso estabelecimento mapper vai ter? Ele vai ter um método que vai ser o toDomain. O que é o toDomain? Então ele vai pegar um objeto e ele vai transformar em outro objeto de um domínio, ok? toDomain estabelecimento. Então, ele vai devolver um estabelecimento. E o que ele vai receber? Ele vai receber um map. Okay? E como que ele vai fazer? Ele vai retornar. Então, return um estabelecimento com map. E a gente está, então, fazendo esse mapper. Nome, map, CNPJ. Ok? Então, é mais ou menos assim que a gente vai fazer. Nossa classe de mapper é a classe onde ela vai fazer um mapeamento de um objeto que está vindo da nossa base de dados ou de um ambiente, um contexto externo e vai mapear para o nosso domínio, ok? Então, é assim que a gente faz
um mapper. O que eu poderia fazer agora? Injetar esse mapper aqui dentro, ó. Final, estabelecimento mapper, receber via construtor. Levar esse construtor aqui para cima. Ó, se eu tentar fazer o return do nosso fake DB, ele não vai conseguir. Por quê? Porque aqui é uma lista de mapa, o nosso fake DB, e o nosso estabelecimento, e o nosso retorno é uma lista de estabelecimento. Então, eu posso fazer um fake db.map. Okay? Então, para cada objeto, o que eu vou fazer com cada objeto? Eu vou chamar aqui o nosso estabelecimento mapper, to domain, passo o e para dentro dele e devolvo uma lista, ok? Então, eu estou mapeando cada objeto dele, cada objeto passa a ser esse e, ó. Então, se eu coloco o e aqui, é o map dynamic, porque eu não fiz a tipagem, ok? Então, na primeira vez que ele rodar, ele pega o primeiro. Na segunda, ele pega o segundo. Ele chama o nosso mapper, faz o toDomain, ok? Passando o ezinho aqui para dentro, que é um desses objetos. O nosso toDomain, ele espera um map. E no final, eu pego o resultado desse map e adiciono a uma lista, ok? Então, é assim que a gente cria um mapper, por exemplo. Aqui no nosso desenho a gente não tinha feito. Eu achei que era interessante mostrar para vocês, porque é algo que a gente vai fazer muito, ok? Nossa última camada, ok? Então, a gente vai vir aqui. A gente vai criar agora a nossa camada de application. Nossa camada de application, ela vai ter aqui todas as nossas adaptadores e portas de entrada. Então, eu posso ter uma porta de entrada que poderia ser a User Interface, uma tela, ok? Poderia ser uma porta de entrada. Mas aqui eu vou ter uma porta de entrada que é o web, ok? Que vem da web, de uma API. E ela vai ser o nosso estabelecimento controller.dart, ok? Aqui eu tenho uma classe com controller, estabelecimento controller. Antes de continuar, quem assistiu minha playlist de Dart Backend, que é requisito básico para fazer esse curso, tá? Vai lembrar que todas as minhas APIs eu criava com o sufixo API. Então, por exemplo, login API, blog API, notícias API. O API é utilizado também. Porém, o que é muito mais utilizado é o controller, ok? Então, o controller, esse sufixo controller, ele é altamente utilizado no Java, no C Sharp, no Node e em N outras tecnologias. Então, eu vou seguir tudo que é mais utilizado e tudo que é relacionado a boas práticas para esse projeto, tá? Então, aqui, imagine que eu tenho o shelf, por exemplo, tenho algum package aqui e eu tenho nossa classe que faz uma chamada a uma API. Então, eu tenho aqui um post ou um get que devolve a minha lista de estabelecimentos, tá? Vou simular aqui com void mesmo. Get all, ok? Como eu estou no estabelecimentos controller, o get all ele é referente ao nosso estabelecimento. Então, o que ele vai fazer? Agora, eu preciso falar com uma porta de entrada. Por quê? Porque o usuário... A primeira ação do usuário é interagir com o controller, ok? Então, o usuário vai chamar aqui o controller lá pelo navegador dele ou pelo celular através do get estabelecimentos get all, por exemplo, ok? Então, pensa que o usuário digitou lá www.meusite.com/estabelecimentos/get all. Então, ele entrou por essa URL aqui no get e ele vai cair nesse nosso método aqui, ó. Então, get all, ok? Essa nossa classe aqui, ó, seria como se fosse o estabelecimento. Então, esse estabelecimento é essa parte
aqui o getAll, essa parte aqui, beleza? Bem a título de curiosidade para ficar lúdico para vocês. Então a gente agora precisa conversar com uma outra porta para recuperar essas informações. Então aqui eu inverto novamente a dependência, ok? Então eu vou pegar minha porta de entrada lá do meu domínio, que é a estabelecimento service, ok? Então ó, ela é minha porta do meu domínio e ela é uma porta de entrada, ok? Estabelecimento service. Vou criar aqui o construtor. Então, criei o construtor. Agora o nosso getAll, ó, posso simplesmente vir aqui no estabelecimento service, get list de estabelecimentos. Vou fazer um print, tá? Só para ele mostrar tudo que ele está devolvendo. Então, vou fazer aqui um print. Ok? Então, gente, basicamente a gente já terminou nossa aplicação, tá? Vou criar aqui uma classe executável só para a gente executar. Chamar de main.dart. Só para vocês verem agora o resultado final disso sendo executado, ok? Então, por onde que o usuário vai começar? Lembra que ele vai começar do input, ok? De uma porta. Então, o usuário vai chamar estabelecimento controller. Então, ó, estabelecimento controller, estabelecimento controller. O estabelecimento controller, ele precisa receber agora uma implementação. Lembra que eu inverti o controle? Então, ele precisa receber alguém que implementa essa interface. Ele precisa, e aí vamos criar essa interface, estabelecimento service, ok? Ó, nossa porta aqui, estabelecimento service, faltou um ponto e vírgula aqui. Vou fornecer alguém que implementa esse estabelecimento service, ok? A pessoa que implementa o nosso estabelecimento service, ela precisa agora receber um estabelecimento repository. Então, vamos criar estabelecimento repository, ok? Aí agora a gente vai fornecer alguém que implementa esse estabelecimento repository. Então, ó, estabelecimento repository imp, ok? Só que o nosso repository imp, ele precisa de um mapper. E eu poderia ter N mappers, ok? Vou devolver ele aqui direto. E aqui está, pessoal. É basicamente assim que a nossa arquitetura funciona. Então, eu tenho minhas portas de entradas, ok? Ó, minhas portas de input, tenho porta de output. Eu tenho o pessoal que faz a implementação, que as implementações nessa arquitetura seriam os drivers, ok? O controller também é representado como uma porta, porque afinal o usuário está interagindo através desse controller. Ele recebe uma classe de serviço, um contrato de serviço. Alguém lá no meu domínio, ok? Dentro do meu domínio, implementa esse serviço. Esse serviço, ele espera um contrato de um repositório. Esse contrato também é uma porta de saída. E alguém lá na camada de infraestrutura implementa esse repositório, ok? E a gente pode chamar o controller getAll, que é como se fosse realmente o usuário acessou aquele nosso link lá. Então, vou copiar ele aqui, ó. Aqui a gente está simulando que o usuário acessou isso e o que ele devolver aqui seria o retorno. Vamos ver, vou rodar. Vou abrir aqui o terminal, né? Ó, ele devolveu para a gente 2 instâncias de estabelecimento. Por que ele devolveu instância? Porque a gente não tem toString. Então, vamos criar um toString bem rapidinho para esse cara. Generate toString, ok. Vamos rodar de novo. Estabelecimento, então, XPTO e o estabelecimento 2. Da onde eles estão vindo? Aqui do nosso banco de dados em memória, ok? Se a gente implementasse outro banco de dados, a gente também implementaria um outro controller, por exemplo, um outro mapper para adequar para aqueles dados de entrada que estão vindo daquele ambiente de determinada infraestrutura, ok?
Espero então que vocês tenham entendido como funcionou o projeto, como funciona essa arquitetura. É muito importante que vocês fixem esses conhecimentos, ok? Muito, muito importante mesmo. O que eu vou fazer? A gente não vai trabalhar muito dessa forma, ok? Eu vou resgatar lá do nosso curso de Dart Backend o nosso IAC que a gente criou, que é o nosso container de injeção de dependência, e a gente vai trabalhar muito orientado a ele, ok? Estou pensando em como que eu deixo isso aqui salvo para vocês, porque como referência isso ficou bem interessante. Então, vou copiar aqui. Vou jogar aqui dentro. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso aqui, vou comitá-la para vocês, vai ter lá em uma das branches, ok? A branch vai ter um nome diferente, que vai ser arquitetura hexagonal. Aí vocês podem seguir como referência. Enfim, pessoal, valeu. Até a próxima aula, onde a gente vai voltar de novo para o nosso projeto, ok? Então, obrigado para todo mundo que me acompanhou até aqui. Até a próxima. Falou, tchau, tchau. É nóis.